entendendo que a minha indicação e a minha eventual aprovação por Vossas Excelências seja ou tenha qualquer ligação de agradecimento ou qualquer ligação de favor político. Isso eu posso garantir a Vossas Excelências que, se aprovado for, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade, e não digo isso só da boca para fora. Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Essa ideia é de que eu fui advogado do PCC. Faço uma primeira observação, não tenho absolutamente nada contra aqueles que são e exercem a advocacia dentro das normas éticas e legais do Estatuto da OAB em relação a qualquer cliente, inclusive o PCC. A Justiça só pode processar, julgar e eventualmente condenar se houver uma defesa técnica. Agora, jamais fui advogado do PCC e de ninguém ligado ao PCC. O escritório do qual eu era sócio administrador, no período em que exercia atividade privada, tinha, graças a Deus, inúmeros clientes. Um deles, uma cooperativa, que o escritório e a minha atuação nem era direta em relação a esses casos, porque são casos repetitivos, casos de indenização por acidente de trânsito. Então, o ônibus atropelou alguém, ou ocorre muito em São Paulo e com certeza em todos os locais, o motorista do ônibus deu aquela freada brusca e alguém se machucou, entra com ação de indenização. Todos os casos de indenização em relação a acidentes automobilísticos. Essa era a atuação do escritório. E como se chegou a essa questão do PCC? Determinado deputado estadual em São Paulo fez deputado estadual que ele é vivo, é irmão de um vereador de São Paulo. Esse vereador era um dos cooperados e também nenhuma relação com o PCC jamais foi colocada em relação a ele. Determinado deputado, na sua campanha para a reeleição, pediu emprestado uma das garagens dessa cooperativa e fez uma reunião com pessoas que estariam auxiliando na sua campanha. Uma dessas pessoas, na verdade 2 dessas pessoas, estavam sendo investigadas pela polícia por ligação dessas 2 pessoas com o crime organizado. Convidada para essa reunião política, ou seja, absolutamente nada em relação, vejam, nada em relação ficou comprovado em relação ao deputado, nada em relação ficou comprovado em relação a Transcooper, que emprestou a garagem, muito menos nada em relação ao escritório. Primeiro, que não sabia da reunião. Segundo, que não sabia que houve um empréstimo de garagem. Até porque não deveria saber mesmo, que não tinha nenhuma relação em relação a isso. Isso ocorreu em 2013. Em 2013 houve essa investigação. Em 2014, que é o ano eleitoral. Em 2015, quando eu assumi a Secretaria de Segurança Pública, a convite do governador Geraldo Alckmin, dia 1º de janeiro de 2015, aí, obviamente, começaram a deturpar algo que já tinha ocorrido há quase um ano, deturpar, colocando que o secretário de Segurança Pública era advogado do PCC. Eu ingressei imediatamente com as medidas judiciais cabíveis. Em decisão de 2 de fevereiro de 2015, o juiz ingressei contra 8 sites que proliferavam, só que cada um que você retira, isso, parece erva daninha, vai proliferando. Em 2 de fevereiro de 2015, a 2ª Vara Criminal do Foro Central em São Paulo determinou a imediata retirada de todos os sites do ar, dizendo, o juiz, abre aspas, que
essas publicações, informadas na petição inicial, deturpam os fatos e ultrapassam os limites do direito de expressão. Nesse passo, considerando a função atualmente exercida pelo autor, diretamente relacionada ao combate ao crime organizado, uma informação dessa natureza sem respaldo em dados concretos causa evidentes prejuízos ao autor e à própria sociedade. Essa decisão, em 14 de julho de 2015, foi referendada por unanimidade pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, colocando o senhor relatora, desembargadora, as situações são absolutamente diversas, não sendo aceitável a manutenção daqueles conteúdos apenas com sustento na possibilidade de liberdade de expressão. E antes, em seu relatório, ela coloca que o agravado indica que o mesmo, na qualidade de advogado, agora assumindo a condição de secretário de Segurança Pública, teria advogado para uma facção criminosa. E completa com o que eu iniciei dizendo, que as situações são absolutamente diversas, não sendo aceitável a manutenção daqueles conteúdos. Ou seja, é algo calunioso, difamante. As ações principais também por indenização por danos materiais e morais também foram ajuizadas, porque nós não podemos permitir, e eu não transijo com ofensas à minha honra. Uma terceira colocação, questão do plágio. Outra questão absolutamente inverídica, absolutamente falsa, uma questão inventada por alguém que infelizmente foi reprovado em concurso na Universidade de São Paulo para professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e depois de anos e anos talvez guardando esse rancor, inventa algo de um livro que é de 1988. O próprio Tribunal Constitucional, e isso não foi salientado pela reportagem maldosa, o próprio Tribunal Constitucional espanhol disse que o conteúdo citado e o livro citado, o conteúdo são compilações de decisões públicas do Tribunal Constitucional espanhol. Mas a viúva do autor disse, não, a viúva do autor, ela foi induzida pelo repórter que disse, copiou, e ela disse, se pegar os originais, se houve cópia, isso não deveria ter sido feito. Se houve cópia. Ou seja, algo também absolutamente difamatório. A quarta questão. A minha esposa é advogada. Até porque a minha esposa, como eu disse inicialmente, eu conheço ela há 30 anos, fez faculdade de publicidade, depois nós já casados, fez faculdade de Direito, é advogada há mais de 20 anos. E eu pergunto, qual é o problema? A esposa, em virtude de cargos exercidos pelo marido, ela tem que abdicar de todos os cargos e tem que voltar e ficar sem fazer nada em casa, mesmo não querendo. Veja, não há nenhum impedimento para que maridos, esposas, cônjuges, filhos de ministros da Justiça, e aproveito aqui esclarecimento, eu acompanho a questão de ordem. A questão de ordem e a declaração diz respeito à vinculação ao cargo exercido. O cargo que exerço, mesmo estando afastado, é de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Não há nenhuma relação profissional liberal em relação a isso, não há nenhuma vinculação. Eu tenho 3 filhos, 2 fazem direito. Um faz direito na São Francisco, na Universidade de São Paulo, e uma faz na Faculdade Presbiteriana Mackenzie. Então também tem vinculação comigo porque fazem direito. Olha, não há, como bem salientou o senador Aloysio, nenhuma vinculação. Mas há casos do escritório em que o indicado atuou, há casos no Supremo Tribunal Federal. Obviamente, todos, se Vossas Excelências entenderem que é o caso de minha aprovação pelo Senado Federal e em assumindo o posto, o honroso cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal,
obviamente, por uma vedação legal. Todos os casos, não só em que a minha esposa tem atuado, mas que o escritório tem atuado. O escritório é o artigo 144, inciso 1º do novo Código de Processo Civil, e o cônjuge é o artigo 144, inciso 3º, parágrafo 1º do mesmo Código de Processo Civil. Obviamente, todos os casos em que o escritório eventualmente atue, já existentes ou a existir, todos eles, obviamente, eu me darei por impedido. Então, ou faria mesmo que não houvesse a previsão legal, mas a previsão legal é sábia para que torne isso caso de impedimento. E aqueles que são da área jurídica, e os senhores senadores, senhoras senadores que conhecem a área jurídica, sabem que tanto a área jurídica, há algumas áreas, a área jurídica, a área médica, em que as famílias acabam sendo famílias de muitas pessoas que exercem direito, exercem medicina. Obviamente, não serei eu, se aprovado for, o único ministro de Tribunal Superior a ter cônjuge, parentes, meus 2 filhos, quando se formarem, filhos. E, obviamente, eu seguirei à risca o que todos, se Vossas Excelências aprovarem, o que todos os ministros sempre fazem, se declaram impedidos. E o Código, em boa hora, ampliou isso. Não só a figura personalíssima do advogado, mas o escritório como um todo. A 5ª questão. A minha obra Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais, que é uma obra derivada da minha aprovação no doutorado da Universidade de São Paulo em 2000. Qual é a proposta da obra? E me preparando aqui, estudando para sabatina com Vossas Excelências, tive a oportunidade de ver que, pelo menos nas últimas 3 indicações, o ministro Fachin, o saudoso ministro Theory, o ministro Barroso, todos, de uma forma ou outra, comentaram a questão não só das indicações, mas do modelo constitucional de tribunais constitucionais do Supremo Tribunal Federal. Por que isso? E a imprensa deu recentemente proposta do próprio presidente da República na Constituinte, e se nós formos nos anais da Constituinte, há inúmeras propostas, porque, como disse o ministro Theory Zavascki em sua sabatina, porque modelos de tribunais constitucionais, todos têm sugestões, cada local do mundo quer aperfeiçoar, são modelos e propostas que devem ser observadas no conjunto dessas propostas. Qual foi o cerne, qual foi o objeto principal da minha tese em 2000? Que o Supremo Tribunal Federal se transformasse num tribunal constitucional nos moldes dos tribunais constitucionais europeus. O Brasil, assim como a Áustria, mantém a mesma tradição iniciada com os Estados Unidos, da indicação pelo presidente da República e aprovação pelo Senado Federal. E na minha tese de doutorado, eu analisei detalhadamente o modelo americano, o modelo alemão, o modelo austríaco, o modelo francês, o modelo português, o modelo atual brasileiro e uma proposta de criação de tribunal constitucional que mudaria a forma de indicação, tanto o executivo, quanto o legislativo, quanto o próprio judiciário, o Supremo Tribunal Federal, mudaria requisitos capacitários, mudaria vedações, mandato, não mais a vitaliciedade, uma proposta com vários tópicos. Uma proposta, como muitas propostas de vários estudiosos do direito constitucional, vários juristas, que deve ser vista no conjunto. Essa proposta, obviamente, como também, e à época analisei, na sequência, depois escrevi um artigo em 2013 sobre o tema, analisei as outras PECs que existem, tanto no Senado Federal quanto na Câmara dos Deputados, há inúmeras propostas de aprimoramento. Não vejo nenhuma incoerência, nenhuma incompatibilidade em defender uma alteração e aceitar a indicação. Porque eu defendi na tese
que o mandato deve ser entre 10 e 12 anos, então, em sendo aprovado, eu não posso ser vitalício. São discussões acadêmicas sempre no sentido de um aprimoramento e sempre no sentido de troca de ideias. O que eu posso garantir a Vossas Excelências que não considero, não considerarei e jamais assim atuarei, entendendo que a minha indicação e a minha eventual aprovação por Vossas Excelências seja ou tenha qualquer ligação de agradecimento ou qualquer ligação de favor político. Isso eu posso garantir a Vossas Excelências que, se aprovado for, atuarei com absoluta independência, absoluta imparcialidade, e não digo isso só da boca para fora. Obviamente, em menor escala, tive a oportunidade de afirmar isso na sabatina anterior, em 2005, quando estava na Secretaria de Estado da Justiça e fui ao CNJ, dizendo que atuaria com absoluta independência a partir do momento que assumisse um cargo no Poder Judiciário. E aqueles que acompanharam são testemunhas de 2 anos, e esse foi o mandato, de absoluta imparcialidade e independência.